Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. E chegamos a mais um dia, o sexto dia de meditação e exposição do livro de Juízes. E hoje nos capítulos 16, 17 e 18. O capítulo 16 dá continuidade à história de Sansão. E é no capítulo 16 que também finalizamos a história de Sansão. São basicamente três histórias que temos no capítulo 16. A primeira vai do versículo 1 ao versículo 3, que se inicia assim, que Sansão foi à cidade de Gaza e ali ele conheceu uma prostituta e passou a noite com ela. Embora o texto comece dizendo que passou a noite com ela, o versículo 2 diz que o povo, sabendo disso, cercaram a cidade para que quando fosse pela manhã que Sansão fosse sair, eles iriam capturá-lo, pelo menos eles pensavam assim. E eles ficaram a noite inteira. Porém, no versículo 3 diz que Sansão não esperou passar a noite inteira. À meia-noite ele se levantou, ele agarrou firme a porta da cidade, ele arrancou o combatente e tudo, e ele levou até uma colina que ficava ali de frente para Hebrom. Não temos aqui exatamente a distância e nem o peso, porém um portão de uma cidade com os batentes não era nada leve, ele arrancou e levou. Com certeza não conseguiram trazer novamente, tiveram que fazer um novo devido à distância, mesmo que seja pouca, a distância que esse portão ficou do seu local de início. A segunda história é uma história muito conhecida, onde cita Dalila, Sansão e Dalila, que vai do versículo 4 até o versículo 21 do capítulo 16. Passada aquela primeira história, que inicia no versículo 4, dizendo que passando um tempo ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, o vale de uvas, e essa mulher chamava Dalila. E os filisteus, sabendo disso, eles foram e fizeram uma proposta para Dalila, que se ela convencesse Sansão de dizer qual era a fonte da sua força, porque ele era tão forte, fora do comum, que eles dariam muita prata para ela. E ela assim começou. A partir do versículo 6, mostra ela agora seduzindo Sansão para que ele contasse para ela. E por 3 vezes Sansão a enganou. A primeira ele disse: olha, se amarrarem com 7 cordas de arco feitas de tendões de animal ainda úmidos, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E interessante que ela esconde alguns homens no seu quarto e ela incita Sansão: olha, Sansão, os filisteus estão chegando. E ele levanta, ele arrebenta aquelas amarras e levanta forte como sempre. Aí ela vai e queixa-se com ele, que ele não a ama, porque ele está enganando ela. E pela segunda vez ele fala: olha, se você amarrar bem com cordas novas, que nunca foram usadas, não vou conseguir escapar. Então ela amarrou Sansão com cordas novas enquanto ele dormia. Isso não foi uma sequência, um dia, segundo dia e terceiro dia. Isso foi com algum tempo, de um dia para o outro. E quando ela gritou: os filisteus está chegando, os homens também estavam escondidos em seu quarto. Ele levantou, arrebentou aquelas cordas. E ela vai e diz para ele: você está me fazendo de boba, você diz que me ama, mas olha quanto você tem me enganado. E ele conta mais uma história para ela. Ele diz assim no versículo 14: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo com um tecido de tear e as prender com um pino, não conseguirei fazer nada. E novamente ela esconde os homens e ele solta-se como se nada tivesse acontecido e ela volta a lamentar. E ela diz assim no versículo 15, estou lendo na versão parafraseada a mensagem: como você pode me dizer amo você se nem confia em mim? Já é a 3ª vez que você zomba de mim, brincando de gato e rato comigo e recusando-se a me contar o segredo da sua força. E no versículo 16 continua: e ela continuou a perturbá-lo dia após dia, e finalmente ele se cansou. E no versículo 17 diz que ele, não aguentando mais, e contou a ela: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, desde que nasci fui consagrado como nazireu a Deus. Se raparem o meu cabelo, perco a minha força e ficarei fraco como qualquer outro homem mortal. E no versículo 18, Dalila reconhece que ele contar agora a verdade, pela forma que ele contou, e ela manda avisar, somente agora ela manda avisar os filisteus. Eles trazem
a prata para ela e ficam preparados. Ela faz com que Sansão durma em seu colo, ela chama um homem que corta suas tranças e quando ela grita, no versículo 20, os filisteus estão atrás de você. E ele acorda pensando que iria fazer como todas as outras vezes, mas ele não havia percebido que o Senhor o havia abandonado, diz aqui no versículo 20. Olha, pois ainda não tinha se dado conta que o Eterno o tinha abandonado. No versículo 21 e 22 diz que os filisteus o agarraram, o amarraram e arrancaram os seus olhos e o levaram para Gaza. E eles prenderam com algemas de ferro e o puseram a trabalhar no moinho da cadeia. Porém, no versículo 22 termina dizendo assim, na versão parafraseada, mas logo o cabelo dele começou a crescer de novo. E a terceira e última história do capítulo 16 sobre Sansão está escrito do versículo 23 até o versículo 31. E nessa história, eles fazem uma festa, agora vão ao templo que eles tinham, dedicado a Dagon, o deus ali dos filisteus, e eles começam a fazer agora uma festa de louvor e agradecimento. E o teor dessa festa era assim, que Dagon, o deus deles, havia entregado o grande inimigo deles, que era Sansão, nas mãos deles. E quando eles estavam no auge dessa festa e agradecendo ao Deus deles por terem capturado Sansão, alguns deles falaram, vá lá, traga Sansão da prisão para que ele possa nos divertir aqui. Eles buscam Sansão lá na prisão e trazem ele cego, preso como estava, e havia um jovem que estava ajudando guiá-lo, por como ele estava cego, sem os olhos, e Sansão pede para que esse jovem o coloque bem nos pilares central, e Sansão dá a desculpa que precisava se escorar devido às suas dificuldades. E esse jovem coloca Sansão ali, Sansão faz uma oração para que o Senhor, pela última vez, o usasse, colocasse o Espírito do Senhor nele, que ele tivesse a força para que ele viesse naquele dia vingar o que os inimigos fizeram com ele, furando os seus olhos, e que ele pudesse morrer junto com os filisteus. E ele empurra aqueles pilares centrais, fazendo com que a galeria onde estava cheia de pessoas caísse sobre as pessoas que estavam embaixo. E nós vemos aqui citar que ele matou mais filisteus na sua morte nesse dia do que toda a sua vida. E nós vemos no dia de ontem quantos filisteus havia sido morto por Sansão. E aqui narra que ele matou mais do que em toda a sua vida. No final do versículo 30 diz assim, Sansão matou mais pessoas em sua morte que durante toda a sua vida. E no versículo 31 diz que os seus familiares desceram e foram buscar o seu corpo e levaram para sepultar no túmulo de seu pai, Manoá, entre Zorá e Estaol. E ele governou Israel por 20 anos. E aqui finaliza a história de Sansão. O capítulo 17 nos fala sobre a vida de um homem chamado Mica. Inicia-se dizendo que ele morava ali nas montanhas de Efraim e que se chamava Mica. Então, a história diz que ele chega à sua mãe e fala, mãe, lembra daqueles 13 quilos de prata que roubaram da senhora? E eu ouvi a senhora proferindo maldição a quem houvesse roubado. Eu quero confessar, foi eu que roubei. A prata está aqui comigo e eu quero devolver a senhora. Então a mãe ela oferece, ela abençoa o filho e consagra aquela prata ao Eterno e dá parte da prata para ele, embora ela consagrou ao Eterno, abençoou o seu filho, ela pega parte daquela prata, entrega um ourives para que ele fizesse um ídolo como aquele metal. E o ourives faz um ídolo e a partir do versículo 5 diz que Mica, ele tinha uma capela particular. Ele tinha feito um colete sacerdotal e alguns ídolos domésticos, e ele consagrou seu filho sacerdote. E no versículo 6 nos traz uma luz dizendo, naquele tempo não havia rei em Israel, e as pessoas faziam o que lhe pareciam bem, ou o que bem entendiam. Então nós vemos, consagra a prata ao Eterno, depois pega parte da prata, manda fazer um ídolo de adoração. Aí diz que esse homem tinha uma capela particular e agora ele pega o seu filho,
que não era da tribo de Levi, que não era sacerdote, que não era consagrado, e ele consagra o seu filho para ser um sacerdote na sua capela particular. Israel estava mais perdido, como diriam os antigos, do que cego em tiroteio. Eles estavam totalmente perdidos em adoração ao Senhor, então eles não pararam de adorar ao Senhor. Nós vemos que eles adoravam ao Senhor, mas eles aderiram a outros costumes, a outros deuses, e a lei trazida ali por Moisés, todas as diretrizes não fazia diferença na vida dos israelitas. E a segunda parte do capítulo 17, que vai do versículo 7 ao versículo 13, conta que havia também na localidade um jovem de Belém de Judá, e ele era um levita. Quando ele chega ali, sendo estrangeiro, ele havia se mudado porque ele queria encontrar um outro lugar para morar, e chegando nas montanhas ali de Efraim, ele encontra a casa de Mica, e quando Mica fica sabendo que ele é um sacerdote, que ele é um levita, melhor dizendo, e estava por ali, encheu-se de esperança Mica, e Mica trouxe ele para morar com eles, tratou-o como da família e convidou ele para trabalhar, para ser um funcionário da sua capela particular, ao preço dele receber 120 gramas de prata por ano, mais comida e mais roupa que ele precisasse. Então o jovem rapidamente concorda em ficar com Mica, então ele foi muito bem recebido ali na família e foi designado levita sacerdote da capela particular e pessoal de Mica. E o capítulo 17 finaliza no versículo 3 dizendo: Mica declarou: agora sei que o Eterno será bondoso para comigo, pois tenho um levita como sacerdote. O capítulo 18 inicia-se com aquele versículo que vimos inúmeras vezes no livro de Juízes. Naquele tempo não havia rei em Israel. Aqui relata que a tribo de Dan, por não ter conseguido dominar o território que havia sido separado para ela, os cananeus não permitiram que ela tomasse o território e ainda restringiu que ela ficasse apenas numa área de montanhas. Então ela estava agora querendo se estabelecer em um lugar. Então eles enviaram 5 espias, 5 soldados valentes, para observar a terra. Eles estavam indo numa terra chamada Laís, uma cidade chamada Laís, e nessa saída para ir até a terra, eles passaram nas montanhas de Efraim, e estando nas montanhas de Efraim, chegaram próximo à casa de Mica, do capítulo 17. E eles acamparam ali, porém eles estavam tão perto que eles escutaram uma voz e reconheceram que a voz era do levita. Esse levita era conhecido deles, e eles se aproximaram e perguntaram para o jovem: como você veio parar aqui, o que você está fazendo? Então o jovem contou que ele era sacerdote pessoal ali de Mica, que ele foi contratado, e os espias, sabendo agora que estava diante de um sacerdote, de um levita, pediram que ele consultasse a Deus em favor daquela missão que eles estavam ali de reconhecer a terra, e se eles teriam sucesso nessa missão. Após esse pedido, nós não vemos nenhum relato do levita buscando ao Senhor, mas ele responde de imediato: fique tranquilos, isso no versículo 6, o Eterno cuidará de vocês por todo o caminho. Então esses 5 homens partiram, chegaram na cidade de Laís, que ficava rumo ao norte, e no versículo 7, vou ler aqui na versão parafraseada a mensagem, diz assim: os 5 homens partiram rumo ao norte para Laís e constataram que o povo dali vivia seguro sob a proteção dos sidônios, eram pacatos e confiantes, tinham uma vida sossegada, mas viviam muito longe dos sidônios, que habitavam a oeste e não tinham nenhuma relação com os arameus a leste. Feito esse reconhecimento, os espias voltaram para Zorá e Estaol, que era da onde eles haviam saído, e eles relatam para os seus irmãos tudo que haviam descoberto naquela cidade e anima-os para rapidamente ir tomar a cidade. No versículo 10, o finalzinho diz que Deus estaria entregando nas mãos deles aquela cidade. O versículo 11 ao 13 relata que eles juntaram 600 homens de Dan e partiram. Eles estavam muito bem armados.
E quando eles estavam ali acampando em Kiriat Jearim, aqueles 5 espias que haviam reconhecido a terra de Laís, eles comentaram agora com eles sobre Mica, sobre o sacerdote, sobre os santos, sobre as imagens que estavam ali na casa de Mica. E após comentar, eles sugerem, aqui na parafraseada, o final do versículo 14 diz assim: o que acha que devemos fazer? Então pela manhã eles saíram e foram ali até a casa de Mica. Os 600 homens ficaram ali de guarda na entrada, e os 5 homens passaram ali pelo levita perguntando como ele estava. Eles entraram na casa de Mica e ali eles apanharam ali a imagem esculpida, o colete sacerdotal, os ídolos domésticos, a imagem fundida. E quando eles estavam saindo, o jovem levita perguntou para eles: o que vocês pensam que estão fazendo? E eles responderam para ele: olha, você fique quieto, não fale nada, agora você vai vir conosco, seja o nosso pai sacerdote. O que é melhor, ser sacerdote de um único homem ou sacerdote de uma tribo inteira e de um clã de Israel? Então o sacerdote ali, aquele levita, aceitou, gostou daquela proposta, daquela oportunidade, e ele pegou ali aqueles objetos, o colete sacerdotal, e acompanhou aquele destacamento de 600 homens. Um pouco mais tarde, Mica, percebendo o que havia acontecido, ele se juntou com seus vizinhos e seguiram até encontrar o grupo ali do pessoal da tribo de Dan. Então, quando ele chega, eles gritam, né, chamam a atenção, e o pessoal ali da tribo de Dan vai perguntar: o que está acontecendo? Ele fala: olha, vocês pegaram tudo que eu tinha, vocês pegaram meus sacerdotes, estão levando tudo embora, me deixaram sem nada, e ainda me pergunta qual é o meu problema. E quando ali Mica estava indagando isso, eles responderam: olha, não grite conosco, você pode irritar alguns destes homens aqui do nosso exército e você e a sua família perderão a vida. Então Mica, quando viu essa situação, pegou essa fala, ele percebeu que os soldados ali, aquele destacamento de Dan, era muito mais forte do que Mica e seus vizinhos. Então ele deu meia volta e voltou para a sua casa. Agora, a partir do versículo 27, conta que eles chegaram em Laís, aquela cidade das pessoas sossegadas, e eles massacraram totalmente aquela população e queimaram a cidade. E aproveitaram de não ter nenhuma cidade por perto para poder ajudar Laís. Laís vivia tranquilo, toda a população vivia como se não houvesse nenhum risco de guerra naquela época, longe de qualquer ajuda. Então foi presa fácil para os soldados de Dan. Como eles destruíram a cidade, então eles reconstruíram e agora mudaram o nome de Laís para Dan. E finalizando o capítulo 18, no versículo 30 e 31, vou ler aqui na parafraseada a mensagem, diz assim: os homens de Dan adotaram a imagem de prata, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, e seus descendentes foram sacerdotes da tribo de Dan até a época do cativeiro. Durante todo o tempo em que o santuário de Deus ficou em Siló, eles mantiveram para uso particular o ídolo feito por Mica. Queridos, então esse último versículo nos revela que este levita que está em questão aqui, feito sacerdote por Mica, que depois concordou com a tribo de Dan em roubar o que pertencia a Mica, aqueles ídolos, e ele aceitou a proposta de ser um sacerdote na tribo agora, na cidade que Dan estava invadindo, porque era uma proposta muito melhor do que ser apenas um sacerdote particular. Esse último versículo nos revela que ele era da família, da linhagem direta de Moisés. Então nós vemos a decadência moral, espiritual, como estava corrompido ao ponto de a própria família de Moisés, que poderia ser um exemplo ainda em Israel por quem foi Moisés. Nós vemos assim que tamanha degradação que estava vivendo o povo de Israel. Queridos, e assim finalizamos mais um dia de meditação da palavra do Senhor. Eu queria deixar uma palavra para vocês sobre ainda a vida de Sansão. Sansão tinha tudo para dar tudo certo. Foi prometido por Deus, o Senhor abriu a madre de sua mãe para que ele viesse. Quando o Espírito do Senhor se apossava dele, ele ficava muito forte, e toda vez que ele precisou
usar a força, o Senhor derramou o Espírito sobre ele, tudo estava indo bem. Ele já havia tido alguns combates contra os filisteus, havia matado muitos filisteus, tudo ocorria bem até que ele começou a fazer más escolhas, ter más atitudes e não cumpria o que havia escrito na lei dada por Deus a Moisés. Então ele começou a infringir a lei. E esse conjunto de situações levou Sansão à situação que ele estava a ponto de ser preso, a ponto dele ter os olhos vazados e ele morrer com 20 anos apenas de domínio, de governo sobre Israel. O que nós aprendemos? Que nós temos que estar atento, porque às vezes começamos muito bem, começamos na carreira com o Senhor tão bem, tão animado, tão dispostos, mas as situações adversas à nossa volta começam a nos influenciar. Nós vemos que Israel vivia sobre uma má influência. Eles já eram a sua própria má influência nesse tempo. Nós vemos o relato do capítulo 18 e 19, como eles estavam perdidos, santuário próprio, contratando sacerdote, junto adorava o Eterno, adorava outros deuses, adorava outras imagens, e então havia um ambiente onde havia perdido aquela essência do Eterno. Então que você possa fazer uma reflexão como você tem vivido após você ter conhecido ao Senhor. Você tem se permitido a conhecer mais ao Senhor e a sua vontade, ou você tem sido envolto por toda a atmosfera externa, pelo que as pessoas fazem à sua volta, por aquilo que eles estão dizendo nas redes sociais, estão falando, o que tem te entorpecido mais? A presença do Senhor, as leis do Senhor, a vontade do Senhor, ou aquilo que está à sua volta? Que você pense nisso, porque o final das coisas é muito melhor e muito mais importante do que o início. Então, é bom começarmos bem e terminarmos bem, ou começarmos mal e terminarmos bem, do que começarmos bem e terminarmos mal. Que o Senhor os abençoe, dê um dia abençoado a todos vocês. Estaremos aqui amanhã juntos, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.